Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, apresentar a vida da tua filha, queremos apresentar o seu esposo, os seus filhos, queremos pedir, ó Pai, uma bênção especial sobre ela nesse momento e nessa hora, que o Senhor possa, ó Pai, guardá-la. Pai, esconde a casa dela, ó Pai, Deus do inimigo. Senhor, usa ela com autoridade, com intrepidez, com ousadia aqui nessa manhã. Senhor, e que possamos ser ministrados, ó Deus, pelo Senhor, ó Pai, através da vida da tua filha. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes hoje, nessa manhã? Pois afinal, você venceu mais uma semana. Nós estamos aqui diante da presença do Senhor para adorar Ele, para agradecer Ele, porque o Senhor é bom. Amém? E eu gostaria de trazer o tema o qual foi direcionado para que eu estivesse trazendo a palavra. E claro, sendo ministrada primeiramente, né? Porque toda palavra a qual vem de encontro ao nosso coração, primeiramente ela ministra em nós, para depois ser através de nós. E o tema do tópico que eu vou ministrar aqui fala sobre o meu chamado. E eu gostaria de refletir com você como o Espírito Santo me levou a ver o meu chamado nele. E seria o meu chamado para ser filha de Deus. Amém? E eu gostaria de fazer uma reflexão com você nessa manhã. Quantos aqui sabem que são filhos de Deus? Mas quantos aqui vivem como filhos de Deus? E eu gostaria de trazer mediante a palavra do Senhor, que está... Primeiramente eu gostaria de falar que esse chamado de filhos é para todos aqueles que nele creem e o confessam. Amém? Então quer dizer, Nayara, que nem todo mundo é filho de Deus? Não, porque para ser filho de Deus você precisa crer no sacrifício da cruz, você precisa crer em Jesus e confessá-lo como seu Senhor. Amém? Gostaria que você abrisse em Romanos 10, no versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Amém? Para testificar, em Romanos 10, 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Em João, capítulo 1, também pode abrir. No versículo 12. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo tu és, Senhor. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante da tua presença, porque sem ti nada eu posso fazer. E eu peço que o Senhor Espírito Santo nesse momento possa vir de encontro aos nossos corações, com a sua palavra, a palavra que é o verbo que se fez carne, a palavra que é viva, poderosa e eficaz, e que o nosso coração, ao receber a boa semente da tua palavra, se encontre como uma terra fértil, Senhor, para que a sua palavra produza frutos nas nossas vidas. Papai, que o Senhor possa vir de encontro às nossas vidas nessa manhã, tirando o Espírito Santo toda inquietação, toda desconcentração, toda preocupação. Nós anulamos agora todo o poder maligno sobre as nossas vidas, de nos impedir de ouvir a tua palavra, e que ela não só entre para o nosso ouvido, mas seja cravada no nosso coração. Nós oramos e te agradecemos por mais um dia em tua presença. Toma o teu lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
aqui, como eu falei com vocês, os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus e o confessam, e a gente testificou isso na palavra. E o que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração sobre esse tema, o meu chamado de ser filha de Deus, é que muitas das vezes nós confundimos muitas coisas. E talvez você se pergunte, como assim, Nayara, a gente confunde? Porque talvez a gente esquece de ser e escolhe fazer. Ou seja, talvez a gente se coloque numa posição de fazer coisas para Deus. Talvez a gente quer fazer muitas coisas para Deus, a gente se preocupa com o nosso chamado, claro que é importante. De ministrar a palavra, de profeta, de mestre. Mas eu quero te dizer, o ser precisa ser uma extensão do fazer. E tudo que nós precisamos de fato é ter a nossa identidade no Senhor. Para que então a gente saiba o que realmente o Senhor quer que a gente faça. Porque talvez a gente se encontre perdido. Quantos aqui já se sentiram perdidos, se questionando, perguntando qual é o meu chamado? Eu não sei você, mas eu já tive esse momento de me questionar qual é o meu chamado. Mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que o meu chamado principal, e o qual a gente muitas das vezes não dá atenção, é de ser filha de Deus. É de ter um relacionamento com o Senhor. É de buscar fazer a vontade do Senhor. E aqui eu gostaria de meditar com vocês também, que, pois todo aquele que se torna filho de Deus não vive da mesma forma antes de o conhecer. Então nós precisamos analisar a nossa vida. Como está a nossa vida hoje? Porque antes de encontrar Jesus, faz uma análise. Como você era? Onde você estava? Como você se encontrava? Talvez você se encontrava uma pessoa sem identidade, uma pessoa perdida, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não sabia o porquê você estava nessa terra. Eu não sei com vocês, mas quando eu estava sem Jesus, sem reconhecê-lo na minha vida, eu me encontrava dessa forma. Eu não sabia quem a Nayara era de fato. E isso acontece porque nós não temos uma identidade. E filho, ele tem uma identidade em Deus. Amém? E aí depois que você confessou Jesus, que você passa pelas águas, batiza, você se tornou filho, aí o Espírito Santo entra para começar a gerar uma transformação nas nossas vidas. De dentro para fora. Ele entra nos nossos corações e vai nos revelando aquilo que está no nosso coração, que não provém da vontade dele. Ele vai sarando nossas feridas. E esse é um processo progressivo. Então entenda, esse processo vai acontecer até que o Senhor venha, até que a gente chegue à eternidade. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos num processo constante de todos os dias nos achegar a Deus e buscar, mediante o Espírito Santo, a palavra, a comunhão com o Senhor, a transformação de dentro para fora. E outra coisa que eu gostaria de te dizer nessa manhã é que muitas das vezes a gente tenta achar o nosso valor no que fazemos e não em quem nós somos no Senhor. Quantas vezes você se pegou tentando achar o seu valor pelo que você faz? Pelos dons, pelos talentos, porque você às vezes prega bem, porque você ora bem, porque você tem uma facilidade dada por Deus de ganhar almas. E talvez o fazer você se perdeu no meio do fazer, tentando se achar no que você faz. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que nós tentamos nos achar no que fazemos, nós nos perdemos. Nós ficamos sem direção. Há uma crise de identidade. Há uma confusão na nossa mente. Porque não é pelo que fazemos, mas é em quem nós somos nele. E é isso que nós precisamos trazer à nossa memória. Porque eu quero te dizer nessa manhã que o que nós fazemos para Deus não surpreende a Deus. Porque até os dons e talentos que nós temos, quem nos deu foi Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas.
E nós precisamos, como igreja, entender isso, porque talvez nós estamos sentados, ouvimos a palavra, nós viemos ao culto aos domingos, às quintas-feiras, nós participamos de eventos para a honra e glória de Deus, mas nós, de fato, estamos vivendo como filhos de Deus? Agradando ao coração de Deus? Ou nós queremos agradar a si mesmo, naquilo que nós podemos fazer? Então, essa é uma reflexão que nós precisamos colocar diante das nossas vidas, não é só hoje, mas todos os dias. E eu gostaria de falar hoje também o perigo em fazer e não ser. Talvez estejamos focados tanto em fazer que esquecemos de ser em Deus. É onde nós esquecemos de ser filhos, de buscar intimidade com Deus, de ir lá na nossa casa, tirar um tempo de devocional, de relacionamento com Deus, e nós estamos preocupados só em fazer. E o que eu gostaria de dizer também, assim como eu já disse, o fazer precisa ser uma extensão do ser. E eu fiquei me perguntando muito em relação ao chamado, quando veio esse tópico diante da minha vida, porque eu já estive nesse lugar. E se eu não vigiar, eu entro nesse lugar de novo. De achar que é pelo que eu faço que Deus vai me amar mais. Querido, eu quero te dizer, nada que nós façamos faz o Senhor nos amar mais, porque Ele já nos amou de tal maneira que deu Jesus por mim e por você. Então não é o que nós fazemos para Deus, mas é quem nós somos em Deus. Se a identidade de Cristo de fato está forjando nosso caráter nele. Se de fato nós somos como cartas vivas, onde as pessoas nos leem não somente pelo que falamos, mas pelo que nós somos em Deus. E aí o Senhor me fez refletir dentro da minha casa. Sabe quando chega aquele momento que você fala assim: Senhor, revela a mim. Como Davi disse, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Querido, nós precisamos fazer essa oração ao Senhor. Porque quando nós também estamos preocupados só em fazer, nós fazemos orações para que Deus só faça por nós. Você pode prestar atenção, quando você está muito no modo fazer, a sua oração é assim: Senhor, faz isso, faz aquilo outro, alcança isso. Mas e quando nós paramos para falar para o Senhor e falar assim: Pai, o que eu estou fazendo que não está agradando ao Senhor? Como tem sido a minha conduta diante do Senhor? Tem algo em mim, Senhor, que o Senhor não tem aprovado? Revela a mim. E foi essa oração que eu fiz ao Senhor, e quando eu fiz essa oração ao Senhor, o Senhor começou a revelar a Nayara para Nayara. E eu quero te dizer, não foi fácil. Sabe por que não foi fácil? Porque eu não sei você, mas é muito ruim quando você olha para você e vê que você tem muitas falhas, que você tem muitos pontos a melhorar. E aí o Senhor começou a me revelar a minha conduta, o que eu precisava melhorar, o que eu precisava ser nele, a começar dentro da minha casa. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração, começou a me mostrar que tudo que Ele queria era que eu buscasse esse tempo de qualidade com Ele, e que o meu ser nele fosse uma extensão em ser mãe, em ser esposa, em ser amiga, em ser filha. E eu comecei a entender que eu estava falhando muito, porque dentro da minha casa eu precisava de fato ser esse exemplo de Cristo dentro da minha casa, ser filha de Deus e ter uma conduta diferente, posicionada no Senhor, amém? Aleluia. Você já se fez essa pergunta? Talvez quando as pessoas perguntam para você assim: como está a sua vida? Tem pessoas, existe um grupo de pessoas que vão falar assim: a minha vida está conforme a vontade de Deus. Mas a vida dela, de fato, não está conforme a vontade de Deus. E tem um grupo de pessoas que vai falar: ai, está difícil, mas eu estou buscando em Deus e estou vencendo. E tem um grupo de pessoas que vai falar que está tudo bem, mas não está nada bem. Mas o que eu quero focar com vocês nessa manhã é esse grupo de pessoas que diz assim: a minha vida está conforme a vontade de Deus.
Mas será mesmo que as nossas vidas estão conforme a vontade de Deus? Será que nós estamos posicionados em Deus como filhos e filhas obedientes ao Senhor? Será que nós temos feito o possível? Ou nós queremos que até Deus faça o possível por nós? Porque a gente corre muito esse risco, em meio à nossa caminhada cristã, de deixar tudo entregue a Deus. Eu sei que quando é impossível, o Senhor age, Ele faz nas nossas vidas, mas o possível somos nós que precisamos fazer. Eu e você. Somos nós que temos que amar ao nosso próximo. Somos nós que temos que obedecer a palavra. Somos nós que temos que fazer o possível. Amém? Aleluia. E muitas das vezes nós oramos a Deus: Senhor, me livra dos meus inimigos. Mas você já parou para pensar que talvez o seu maior inimigo é você mesmo? Nayara, mas quando eu sou meu maior inimigo? Quando você deixa de cumprir a vontade de Deus. Quando você deixa de obedecer à vontade de Deus. E eu quero te dizer que não existe chamado sem Ele. Não existe. Porque muitos naquele grande dia vão dizer: Senhor, eu expulsei demônios no Teu nome. Eu curei em Teu nome. Eu orei em Teu nome. E Ele vai dizer para essas pessoas: a parte de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque essas pessoas fizeram no nome de Jesus, e eu quero te dizer, há poder no nome de Jesus. Mas eles não conheceram de fato quem era Jesus. E talvez pareça ser muito simples a palavra de hoje, mas eu quero te dizer que ela é simples e certeira ao nosso coração. É voltar ao primeiro amor. É voltar ao Senhor. É voltar a buscar ao Senhor. Sabe como você um dia buscava o Senhor e de repente você parou de buscar? Porque a gente entra no modo automático. Hoje em dia nós temos tantas coisas para fazer no dia a dia, que se a gente não separar um tempo para buscar o Senhor, nós não buscamos. E isso acontece no mundo porque o tempo tem se abreviado, e isso está descrito na palavra. E o que acontece? A distração em muitas coisas cresceu muito. E se nós não vigiarmos e orarmos, e buscar como prioridade, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça dele, ou seja, me relacionar com Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas, nós vamos se perder. E talvez a gente pense que o nosso grande chamado: eu quero sair para as nações, eu quero ganhar o mundo, eu quero ganhar pessoas. Mas o que adianta você olhar para esse grande fazer, se ele não estiver de acordo com a vontade de Deus, e ainda você perder a sua alma? Então nós precisamos voltar e olhar para Jesus e refletir quem nós temos sido diante de Deus. Eu gostaria de ler com você Lucas 10. Não precisa de abrir, eu vou meditar. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, eu comecei a entrar nesse texto e eu fiquei imaginando, quem estava na casa dessas duas mulheres? Jesus. Imagina só, Jesus entrando lá na sua casa. E o que acontece? Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós até cantamos: Senhor, entra na minha casa. Mas na parte do entra na minha vida, mexe nas minhas estruturas, sara todas as feridas, a gente deixa de lado. A gente quer que Jesus entre com provisão, entre na nossa casa, faça coisas por nós, mas muitas das vezes nós não queremos nos relacionar com Jesus, permitindo que Ele revele a nós a vontade dEle. E então o que acontece aqui não foi diferente nessa situação. Jesus entra na casa de Marta e Maria. E o que acontece? Jesus está lá e cada uma daquelas mulheres
tem ali uma posição diante de Jesus na casa delas. Uma estava preocupada nos muitos fazeres ali. E a outra não, quando ela viu que Jesus, porque eu tenho certeza que a fama de Jesus já percorria. E quando ela viu, Jesus está na minha casa, eu não posso perder nenhum segundo. Eu preciso ouvir ele. E o que ela escolheu? Aqui fala que Marta, até quando ela pergunta, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Ela estava preocupada com servir, ou seja, mãos, fazer. Mas Maria não, ela estava preocupada com os pés. Que é o quê? Está ali aos pés de Jesus, ouvindo. Imagina o que aquela mulher ouviu de Jesus naquele momento. A Bíblia não fala, mas imagina o que Jesus revelou a ela. Ali eu tenho certeza que Jesus teve uma conversa com ela, a qual Maria começou a se ver em Jesus, descobrir a identidade dela nele. Foi uma conversa de transformação, eu tenho certeza disso. E o que nós precisamos preocupar é com isso, porque enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ela ouvia o Senhor falar com ela. Agora Marta, quando ela estava preocupada ali no fazer, ela andava de um lado para o outro e ainda reclamou, porque Maria não estava igual a ela. Queridos, quando você se posicionar como filho e filha de Deus, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão te achar menos espiritual. Foi isso que o Senhor revelou ao meu coração. Nayara, por que elas vão me achar menos espiritual? Porque talvez a espiritualidade está no fazer muitas coisas para Deus. Mas um filho obediente, ele não quer agradar em si ao homem, mas sim a Deus. E quando você agrada a Deus, pode ter certeza que você vai desagradar muitas pessoas. Porque talvez o convite vai vir para você pregar, para você fazer algo. Já aconteceu isso comigo. De um convite vir para mim participar de algo relacionado à igreja e o Espírito Santo falar assim para mim: não, hoje você não vai, você vai ficar com o seu esposo. E aí coube a mim como filha discernir a voz do Espírito e obedecer. Mas Nayara, teve vezes que você não obedeceu? Teve. E eu falo que é um período de imaturidade que a gente tem e que a gente se preocupa muito com o fazer, e aí a gente pensa até assim: não, ninguém vai parar o meu chamado, nem mesmo o meu marido. Porque se me chamarem, eu vou estar em qualquer lugar. Se ele não quiser, ele que fique lá em casa, eu vou. Mas aí o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. E foi me mostrando que não é assim. Que o que eu preciso de fato, sendo filha, é obedecer. Então o não de Deus muitas das vezes traz sobre nós um zelo, um cuidado, que hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Então o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração nesse ponto. E hoje eu amo ficar na minha casa. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o meu esposo está na presença do Senhor junto comigo. Mas tudo foi um processo, porque no início eu queria que ele estivesse a todo custo. E nada acontecia. É como Caleb ministrou na quinta-feira, eu achei tremendo. Enquanto ele estava procurando a cura, ele tentou fazer coisas para chamar a atenção de Deus, mas o que aconteceu? Não teve sucesso. Porque o segredo estava no relacionamento dele com o Senhor, através do Espírito Santo. E aí quando eu entendi isso e me silenciei, porque a palavra também diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e que a mulher ganha o seu marido pelo testemunho. Então é falando? Mas mulher gosta de falar, né, gente? Não é à toa que são duas mulheres que estão aqui e Marta está fazendo um monte de coisa. Por que não é um homem, é uma mulher? Porque é a mulher que sabe fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não sei você, mas quando eu estou lá em casa, eu estou cozinhando, aí eu estou atendendo as clientes no celular, e filho está me chamando, e aí meu esposo às vezes chega e fala alguma coisa para mim, e eu estou dando conta daquilo tudo. Só a mulher dá conta disso. Homem surta. É por isso que quando a gente começa a falar demais para o marido assim, ele mal chega em casa e ele senta e a gente fala assim: não, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Você não fez ainda. O que acontece? Você se torna a mulher goteira de Provérbios. Seu marido vai, para longe. Porque não é por muito falar, mas é quem você é em Jesus, que vai trazer transformação aonde você pisar a planta dos seus pés.
Seja dentro da sua casa, deixa eu te dizer, talvez a gente é muito bom de ver os defeitos do outro. Eu gosto muito da palavra de Isaías, porque Isaías era um profeta e ele declarava muito, ai de ti, ai de ti. Mas aí de repente ele tem um encontro com o Senhor, aí ele fala assim, ele viu a santidade do Senhor e ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas o que eu quero te dizer com isso? Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, nós tiramos o olho do outro e olhamos para nós. Porque é muito fácil a gente falar das pessoas, a gente vê os erros e os defeitos das pessoas. Mais difícil é a gente olhar para dentro de nós e ver que talvez ainda a mentira está aí no coração, que às vezes a falta de perdão ainda está no coração, que às vezes a inveja está no coração. Mas e quando você tem um encontro com o Senhor e Ele te revela isso? Nós temos duas escolhas: reconhecer, e quando nós reconhecemos nós somos curados, ou nós temos uma outra escolha, que é fugir e continuar agindo da mesma forma. Mas eu tenho certeza que todo aquele que tem um encontro com o Senhor verdadeiro, não tem como ele permanecer da mesma forma. Não tem como, gente. Hoje eu fico olhando para a minha vida, de quem eu era. E, como eu falei para vocês, eu estou no processo todos os dias, mas eu agradeço muito a Deus. Porque quando você tem um encontro com o Senhor, Ele te revela, Ele te mostra. E nesse tempo aconteceu algo na minha vida que eu não imaginava que a Nayara era assim. E nós temos enfrentado um desafio e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque vem mediante essa palavra. E o desafio que a gente tem enfrentado na minha casa é com a minha sogra. A minha sogra, ela era muito saudável. Uma mulher que, nossa, me ajudou muito. Sempre esteve presente na minha vida, na vida das noras. E o que acontece com ela? Ela deu uma doença chamada demência. Que não é dela, em nome de Jesus. E aí o Senhor, no início desse ano, Ele falou algo ao meu coração, com uma palavra. Ele falou ao meu coração que Ele iria me levar a um nível maior de amor. E quantas vezes a gente acha que a gente ama e na verdade a gente não ama. E aí, enfrentando esse desafio com a minha sogra, o verdadeiro amor consiste em dar sem receber nada em troca. E aí eu comecei a ver, o Senhor começou a ministrar e a trabalhar no meu coração sobre esse amor. Porque eu quero te dizer, é muito fácil você amar alguém que te faz bem, que te dá coisas em trocas. Mas eu quero te dizer, o amor verdadeiro, ele se doa sem querer nada em troca. E aí eu fui entendendo isso. E eu falo para vocês, não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Mas eu sei que, todavia, o Senhor está conosco. E em meio a esse processo, Ele está nos forjando. Porque eu creio que os desafios que vêm na nossa vida servem para nos forjar, para nos amadurecer. Queridos, nesse tempo, eu nunca estive tão com uma reflexão pensativa, de fato, no valor que é a vida. Hoje você tem pessoas do seu lado que você ama, mas daqui a um segundo você não sabe o que pode acontecer. E qual tem sido a nossa preocupação? Sabe, eu vejo que o Senhor quer chamar a nossa atenção em qual tem sido a nossa preocupação. Em aquilo que é passageiro, que vai passar, ou em aquilo que vai perdurar pela eternidade. Porque eu quero te dizer, até o sofrimento que você passa hoje
não se compara com a glória que será manifestada. Nós estamos aqui de passagem nessa terra, mas às vezes nós esquecemos disso. E aí nós apegamos em tantas coisas. Sabe, como filhos de Deus, eu quero te dizer, a terra geme. Deus, será que estão posicionados como filhos de Deus dentro da sua casa, com seus filhos, com seus familiares, no serviço, na faculdade, aonde pisam a planta dos pés? Queridos, nós somos a resposta para este mundo. E nós precisamos de fato nos posicionar no Senhor, porque às vezes nós só apontamos os erros. Ai, que o amor se esfriou. Uma vez eu ouvi o Luiz Hermínio falando sobre isso. Se o amor se esfriou, então você tem que aumentar esse amor. Mas nós só apontamos o que está errado, o que não está bom, mas nós não fazemos nada para que melhore. E eu quero te dizer, essa responsabilidade é minha, é sua. De ser filhos de Deus, de manifestar a glória do Senhor em tudo que nós venhamos fazer. Em tudo. Nós precisamos louvar a Deus, engrandecer a Deus, bendizer ao nome do Senhor. Nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, na nossa conduta. Então nós precisamos parar e refletir de fato. Aquilo que é importante para Deus precisa ser importante para nós. Mas às vezes nós estamos importando com coisas tão pequenas que nós esquecemos disso. Nós esquecemos de nos posicionar como filhos de Deus. E eu gostaria de falar com você 3 tópicos. Ser filho de Deus requer de nós obediência à vontade do Pai. Jesus foi obediente. Até naquele momento que ele disse ao Pai: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Ele foi obediente. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma relação íntima com o Pai, através da meditação da palavra, através da oração, através de ter uma vida entregue ao Senhor, no dia a dia, em todos os detalhes. E a terceira, nós precisamos manifestar o amor do Pai. É por isso que nós temos que clamar mesmo a Deus para que Ele nos batize no amor. Queridos, porque quando se ama, você não vê empecilho para você fazer algo por alguém. Você apenas faz porque você ama. É por isso que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi de tal maneira, de tal forma que Deus nos amou, que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso para nós. E se nós queremos fazer para as pessoas o que nós gostaríamos que fizesse para nós, nós precisamos ter o amor. Porque senão nós vamos ser pessoas que só queremos que as pessoas façam para nós, e a nossa mão vai estar sempre encolhida, porque nós não vamos querer fazer nada. Então, eu deixo essa palavra aos nossos corações. E eu quero te dizer que nós precisamos de fato rever e pensar de fato se nós temos nos posicionados como filhos e filhas de Deus.